Então, meus irmãos, continuando o capítulo 3 dos Eternos Decretos de Deus, nós vamos ver hoje o ponto 2 do texto da Confissão de Fé de Westminster, que é um guia para o nosso estudo bíblico de hoje. O texto da Confissão diz: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias inimagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Os pontos principais que nós vamos abordar aqui, meus irmãos, é que Deus sabe de todas as coisas, a onisciência absoluta de Deus, mas seus decretos não dependem do que ele prevê na criatura. Então é a independência de Deus em relação à presciência, e Deus não reage ao futuro. Ele determina esse futuro de forma soberana. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias inimagináveis. A onisciência de Deus. Nós já até falamos sobre ela lá nos atributos de Deus. Atos 15, 18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Deus conhece todas as coisas, não porque as observa, mas porque as opera. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Então, mesmo eventos que parecem aleatórios, estão sob o decreto divino de Deus. Primeira Samuel 23, 11 e 12. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens? Nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregarão. Meus irmãos, essa passagem ela é interessante. Porque Deus conhece o que teria acontecido, mesmo que não aconteceu. Deus sabia o que aconteceria se Davi ficasse. Se Davi se Davi ficasse, Deus saberia o que aconteceria. Só que é interessante que Davi agiu com base nessa informação e saiu. E o evento não aconteceu, que foi o que Deus disse que aconteceria se Davi tivesse ficado. Isso prova que Deus conhece, como diz o texto da confissão, circunstâncias imagináveis e não apenas o futuro real. Ele também conhece possibilidades essas que claramente não aconteceriam, mas está dentro da ciência, da onisciência de Deus. Outra passagem sobre o assunto é Mateus 11, 21 ao 23. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguido até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Jesus aqui, ele repreende as cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E ele afirma que se os milagres feitos ali tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, eles teriam se arrependido há muito tempo. Ele afirma que se tivessem sido feitos em Sodoma, Sodoma teria permanecido de pé até os dias de hoje.
E Jesus, Deus, conhece perfeitamente os resultados de condições que nunca existiram. Por quê? Sodoma caiu e Tiro e Sidom e os milagres feitos ali, se tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, haveria arrependimento. Arrependimento esse que não houve. Que não houve porque os milagres não foram feitos ali. Então, esses resultados dessas condições inexistentes estão dentro do conhecimento da onisciência de Deus. Então, Cristo, Deus conhece as hipóteses, mas isso não condiciona os seus decretos, como nós vamos ver mais adiante. Se os irmãos tiverem alguns comentários sobre esse texto de Samuel e de Mateus, podem comentar também, meus irmãos. Irmãos, interessante esse aspecto de possíveis realidades, né? Possíveis multirealidades que, que você está trazendo aí. E a gente, às vezes, isso passa desapercebido, né? E tem os conceitos da cultura pop de muitas realidades e tudo. E todos são falhos, né? Porque, como você mesmo disse, não aconteceram. E nem poderiam acontecer porque não estavam nos decretos de Deus. Mas essa ideia de que a presciência de Deus e a ciência de Deus, a onisciência de Deus, ela abarca também as, as eventuais hipóteses, as potenciais realidades que obviamente não existem, é muito interessante. Deus, ele é tão... isso aí é redundância, né? A onisciência, o prefixo oni já estabelece que é completo, né? Mas a onisciência de Deus, ela é tão oni que ele conhece até aquilo que nem existe e que nunca existirá. Exatamente. E nós acabamos, em alguns momentos, também conjecturando isso. E se eu tivesse agido assim e não assado, né? E se eu tivesse feito de outra forma, o resultado seria diferente. Mas, na verdade, nós sabemos que não, meus irmãos, nem existiria essa possibilidade de fazermos de outra forma. Apesar de que Deus saberia que o resultado que teria se fizéssemos de outra forma. E nem não necessariamente é aquele que imaginamos se nós tivéssemos feito de outra forma. Mas vamos prosseguir. E só mais um outro detalhe, né? Você já afirmou, mas vale ressaltar. O fato dele saber essas potenciais eventuais realidades não significa que Deus é como o Doutor Estranho no filme do Ultimato, na Guerra Infinita, que ele olhou na joia do tempo lá, no olho do Lac de Orichalco. Esqueci o nome daquele olho lá, daquele De cosmo. Agamotto. Isso, o olho de Agamotto. E ele viu todas as infinitas possibilidades e só tinha uma que era tal. E aí ele escolheu aquela. Não é isso. Não é como Deus, se Deus enxergasse todas as realidades e escolhesse a melhor. Porque isso ainda o colocaria como um agente passivo de realidades criadas não por ele, por outra coisa, por outro ser, por outra divindade soberana verdadeiramente. Então não é isso. Ele conhece, mas os seus decretos são eternos, são fixos, são imutáveis, como nós já aprendemos, e são reais. Ele não avalia várias realidades para escolher uma melhor. Ele decretou essa já como melhor. E o seu conhecimento é tão abrangente que ele sabe como poderia ser eventualmente. Porque ele conhece ele criou cada variável. Deus ele criou não só todo o cosmos e toda a criação, mas como nós vimos na aula passada, e estabeleceu no código genético ou em cada coisa tudo que ela precisa para a perpetuação de todas as gerações, como cada variável e possibilidade, por exemplo,
Se um pássaro pousar num galho de uma árvore, esse galho estiver quebrado e esse galho vai cair. E se um pássaro pequeno pousar? O que vai acontecer com o galho? Cada uma dessas possibilidades, ele vai só trincar e vai baixar um pouco mais. Cada uma dessas possibilidades remotas é prevista, ela é decretada. Então todas as possibilidades elas são conhecidas de Deus porque a potência de todas elas é decretada. Deus conhece e decretou todas as tudo que é necessário para todas as realidades, apesar de a sua linha do tempo ser única e ele fazer tudo caminhar da forma perfeita dos seus decretos eternos perfeitos e sábios. Deus sabe como seria. Mas assim, essas conjecturas nós fazemos, né? Como teria sido? Nas próprias escrituras, né? Isso acontece, como ele demonstrou aí para nós. Então, essas reflexões até podem existir, podem partir de nós, mas de fato afirmar que seria de outra forma, isso é impossível mesmo. Vocês concordam? Agora você fez eu refletir sobre uma coisa interessante, que é o seguinte, e não vai ser só eu, todos os irmãos eu acredito que vão se identificar. Mas se no nosso passado nós não tivéssemos cometido vários pecados que cometemos, hoje nós não teríamos problemas que temos devidos a esse pecado. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode afirmar, sim, que seria assim, mesmo sabendo que pode ser que ainda não seja, mas faz mais sentido, né? Se eu não tivesse feito o pecado X hoje, esse pecado não atingiria a minha mente dessa e dessa forma, por exemplo. Porque se eu peco, se eu tenho um problema hoje, por exemplo, por causa de um pecado que eu tive, significa que se eu não tivesse esse pecado, tecnicamente esse problema não faria parte da minha vida atual. Concorda? De fato, Mas se Deus não é o criador do pecado, Deus não criou o pecado. Mas se eu não tivesse cometido esse pecado, seria diferente, bem como o William colocou. Poderia ter sido diferente. E isso realmente gera uma certa dúvida. Me gerou um certo pensamento de que poderia ter sido diferente. Como que seria? Por exemplo, Davi, nós temos claramente a morte do seu filho com Betseba e a destruição da sua própria casa como uma promessa de Deus provinda do juízo pelo pecado de Davi, do adultério de Davi com Betseba. Isso nós sabemos por causa das escrituras, que houve a promessa desse juízo pelo profeta para Davi. Então a gente poderia afirmar, óbvio que, para quê, né? Mas é só no campo mesmo da ideia. Se Davi não tivesse cometido aquele pecado, então esse juízo ele não teria sido sobre ele. Isso é verdade. Agora, não haveria essa possibilidade, né? Mas no campo da imaginação, não é errado a gente pensar dessa forma, porque logicamente, como ele falou, certas consequências vêm do pecado, né? Por exemplo, se o homem nunca tivesse caído, ele nunca morreria. Isso é uma afirmação que a gente pode fazer. Agora, né? Isso está no campo da impossibilidade. Sim, é mais uma conjectura mesmo. Você citou Davi, também é interessante. Nós não teríamos o Salmo 51 se não fosse o pecado de Davi. Salmo do arrependimento. E nem teríamos os escritos de Salomão, porque Salomão é filho dele com Betseba. Ele também não nasceria, é verdade. Então, assim, a gente consegue afirmar que algumas coisas seriam diferentes. Não necessariamente o tempo de vida. Talvez sim, né? Mas também não, por exemplo. Também nós não vamos chegar em lugar nenhum, mas se um acidente foi de carro, se eu não tivesse tirado carteira de motorista, eu não teria morrido de um acidente de carro, né? Mas, enfim, todas essas conjecturas e essas possibilidades, como a gente já viu agora anteriormente, Deus sabe de todas, mas elas não sequer
existiriam. Não existe a possibilidade de ter sido diferente, porque isso está tudo dentro dos decretos de Deus, como nós veremos mais adiante. Até porque, se a gente for pensar que dessa forma, que Deus é um pensamento muito humano, né? Deus teria várias possibilidades, isso é pensamento nosso, né? Mas Deus que criou tudo, não teria como ele escolher entre alguma coisa, partindo da premissa que nós acreditamos que ele criou tudo, né? Exatamente. Além Vamos. disso, irmãos, essas perguntas, assim, talvez não sempre, mas elas podem partir também de uma incredulidade, né? De um desejo, de uma insatisfação pecaminosa, de um desejo para que a minha vontade e não a de Deus seja feita. Então, essas conjecturas, elas podem ser simplesmente imaginativas, né? Ah, se tal, mas elas podem muito bem partir de um coração insatisfeito, que acha que tal coisa que foi realizada, ela foi, ela é ruim. E obviamente Deus não fez as coisas boas. E eu sei o que era melhor. Então, nós temos que ter cuidado também com essas hipóteses, esses pensamentos. E estarmos plenamente satisfeitos. Porque, como temos aprendido, Deus é perfeito, né? E a sua vontade, os seus decretos são perfeitos. A realidade é perfeita. O cosmos é perfeito. Amém, irmão. Excelente comentário. As raízes podem ser pecadoras, né? Então vamos avançar, meus irmãos. Essa parte B do ponto 2 do capítulo 3 diz: ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Romanos 9, do 11 ao 18. Faremos a leitura. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: por isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Meus irmãos, partindo de uma análise desse texto de Romanos 9, antes de nascerem, a escolha de Jacó sobre Esaú foi feita no versículo 1, não havendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Vemos o propósito no versículo 1, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Vemos a causa no versículo 1, que é não por causa das obras, mas por aquele que chama, Deus. E a conclusão no versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E a aplicação. A eleição de Deus não foi baseada na sua presciência do que Jacó ou Esaú fariam. A eleição de Deus, nesse caso, foi baseada, e não só nesse caso, em todos os casos, é baseada em seu próprio propósito e misericórdia. E aqui a gente pode fazer uma pergunta, que ela é muito feita para um neófito, para aquela pessoa que acaba se deparando, num primeiro momento, com a soberania de Deus, com os eternos decretos de Deus, com a eleição de Deus, com a predestinação, e surge a pergunta: isso não é injusto da parte de Deus? Quando a pessoa lê, meus irmãos, Romanos 9,
a gente vai ver, o próprio apóstolo Paulo responde esse questionamento, mas quando a pessoa não lê Romanos 9 diretamente, mas lê a história de Jacó e de Esaú, lá no Antigo Testamento, ela pode achar isso estranho e achar que Deus é injusto. Por quê? Por que que Deus preferiu Jacó? Por que que Deus amou Jacó e odiou Esaú? E como nós vimos aqui, meus irmãos, ilustrando a presciência, a predestinação, na verdade, nós vimos que antes mesmo deles nascerem, que a escolha de Deus não foi baseada na presciência do que Jacó e Esaú fariam. Inclusive porque Jacó fez coisas terríveis, a gente sabe. Jacó, coitado, foi tão pecador quanto qualquer outro. Mas mesmo assim, Deus o escolheu. E a gente pode pensar, isso não é injusto da parte de Deus? E a resposta é que a justiça de Deus não é como a nossa. Não é como a nossa. No próprio texto de Romanos 9, o apóstolo Paulo responde: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Em Romanos 9, o 20 e o 21, o apóstolo Paulo ainda diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Não, meus irmãos, o nosso Criador, ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. E a justiça daria condenação a todos. Quando a gente pergunta, isso não é injusto da parte de Deus? Bom, se Deus fosse realmente justo, ele condenaria todos. Ele condenaria todos, porque todos pecamos. Todos somos inimigos de Deus. Todos nós estamos no mesmo patamar de iniquidade. Mas Deus exerce a misericórdia dele, que é soberana, e decide salvar alguns e tirar alguns dessa condenação eterna, por meio de Cristo Jesus, meus irmãos. Ô, irmão, só disse se Deus fosse realmente justo. Eu falo, se a gente for analisar esse questionamento da injustiça, E se fosse levar a premissa dessas pessoas isso, como na base mente, sobre a justiça de Deus, isso. não há injustiça da parte de Deus por escolher um em detrimento do outro. Porque ambos merecem a justiça de Deus. Sabe? Ambos merecem o castigo, né? Sim, só que a sua afirmação foi... Ficou estranha. Mas eu quis dizer isso. Analisando nesse aspecto, Deus, para ele ser justo, ele tinha que condenar todo mundo. É isso. Mas ele foi misericordioso e, por meio de Cristo, salvou alguns. Salvou alguns. Então não há, meus irmãos, injustiça da parte de Deus. E ele é justo. Ele é justo condenando uns e salvando outros por meio de Cristo. Ele continua sendo justo. Meus irmãos, eu trouxe também aqui um comentário interessante do reverendo Onésio Figueiredo sobre o assunto, criticando a visão arminiana. Predestinação presciente. O arminianismo nega a absoluta soberania de Deus. E o arminianismo sustentava a doutrina da fé preveniente, supostamente firmada em Romanos 8, 29, que diz: que os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. O texto todo, de Romanos 8, 29 e 30, em nada favorece o prescientismo. No fundo, o arminiano quer dizer: Deus elegeu para a salvação os que ele sabia, desde a eternidade, que haveriam de crer no Salvador. Entendiam, porém, que a fé não precede da graça,
mas da capacidade humana de crer ou de descrer. Desta afirmação arminiana, nós podemos deduzir o seguinte. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, da afirmação arminiana da presciência de Deus e não da predestinação. Deus não é soberano sobre o homem, sua imagem. Este decide o seu destino, tanto para o tempo como para a eternidade. Também deduzimos, diante da afirmação arminiana, que a salvação ou a perdição vincula-se restritiva e exclusivamente à decisão racional daqueles que, no curso de sua vida, optam pela fé ou pela incredulidade. Também deduzimos que, porque Deus sabia, desde a eternidade, que alguns não creriam, tal rejeição foi pré-ordenada previsivelmente? A descrença prevista e a consequente perdição não cheiram fatalidade inconsequente? Outra dedução. Se Deus sabia, antes da criação, que alguns de suas criaturas humanas, pelo mau uso ou atitude inconsciente da vontade livre, não creriam, por que não os livrou de semelhante descrença presciente? Short é pequeno, calça é grande. Também podemos deduzir, Deus, segundo Romanos 8, 29 e 30, conhecia o homem que criaria o ser constante de seus eternos planos e preconizou as liberdades gerais, a consciência religiosa e os direitos de opção que lhe concederia, inclusive os diversos dons com os quais lhe dotaria tanto para suas funções operativas e criativas no mundo, como para sua expressividade adoradora e missionária. O homem é um instrumento de vontade de Deus, não este um instrumento de desejos humanos. Também poderíamos deduzir que a fé preveniente do homem livre condicionaria o ato eletivo de Deus. Ou seja, que Deus elegeria com base na decisão do homem livre. Enfim, meus irmãos, nós não podemos imaginar um Deus soberano, criador, sendo condicionado pela fé da criatura, como esse pensamento arminiano. A crença arminiana de que Deus nos escolhe porque sabe que de antemão que o escolheremos, concebe o absurdo de que os eternamente escolhidos são aqueles que escolhem Deus, não os que Deus escolheu. E o antropocentrismo é enfaticamente acentuado em detrimento ao teocentrismo. Aqui, meus irmãos, não é Deus no centro. É o homem no centro, o ser humano. Desta maneira, a declaração de Cristo em Mateus 22,14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ficaria assim. Muitos são chamados, mas somente os escolhedores, pela fé prescientemente eterna, são escolhidos. Os que pela incredulidade presciente recusam o chamado, estes, prescientemente, rejeitam a vocação. Para eles, ineficaz. Tudo isso, meus irmãos, é inconcebível à luz da doutrina absoluta da soberania de Deus. Algum comentário, meus irmãos? Nesse ponto, a soberania ela muda de Deus para o homem, claramente. Em que pese Deus venha antes no tempo e a sua presciência ainda cause um certo tipo de pré-ordenação, porque ele vê no futuro, em que pese Deus venha antes no tempo, qual é o ato vinculativo aí? Vinculante. Qual é o ato mesmo que vincula? É a escolha do homem. Se o homem não tivesse escolhido crer, Deus não o elegeria. Então Deus não o elegeria antes da fundação do mundo.
Então a soberania está onde? Ela está aí no homem. Porque o homem é quem decide e Deus responde a essa decisão do homem com base na sua presciência. Tem um outro texto também, que é 2 Pedro 1:2, que fala eleito segundo a presciência de Deus. Então eles também se baseiam nisso. Eles se baseiam nesse texto de 2 Pedro, de 1 Pedro, para afirmar a presciência de Deus. Afirmar essa heresia remonstrante arminiana, que tira das mãos de Deus a sua soberania. E aí, nós estamos nos prestando a estudar hoje exatamente a presciência. O que é de fato, então, essa presciência de Deus? Realmente, porque ela é bíblica. A Bíblia afirma, sim, que Deus é presciente. Mas o que seria, então, essa presciência? E aí a gente trata disso depois, né? Mas, claramente, essas consequências dessa eleição baseada na presciência, elas são terríveis. E elas são completamente heréticas e antibíblicas. A gente percebe isso claramente. Ela quebra Deus de uma maneira que ele vira um mero, não só espectador, mas um escravo. Deus se torna subserviente à escolha humana. O ponto principal aqui também, meus irmãos, é que essa ideia arminiana, ela afirma que o homem pode produzir fé, pode produzir bondade, e é aquela ideia de que o homem nasce, que é a sociedade que o corrompe. Essa ideia moderna que nega a depravação total. Enfim, meus irmãos, vamos avançar para compreendermos ainda mais do que se trata a presciência real de Deus. Vamos ver alguns exemplos práticos disso. Na conversão, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é porque Deus previu que alguém creria, mas porque ele decretou dar fé. A fé é um dom de Deus. Não é que Deus, com sua bola de cristal, prevê que alguém iria crer, mas sim porque ele mesmo, em sua soberana vontade, em seu decreto eterno, decidiu dar a fé para que aquele cresce. Atos 13:48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Outro exemplo. Eventos aparentemente aleatórios. O emprego que a gente perde, o acidente que a gente evita, ou até mesmo que nós não evitamos e acabamos enfrentando, a doença que chega. Nós já lemos Provérbio 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Meus irmãos, todos esses eventos aparentemente aleatórios são determinados pelo nosso próprio Deus. A história da salvação. Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A cruz não foi Deus reagindo ao pecado. Acontece o pecado, aí Deus pega, não, agora nós vamos precisar de enviar o Cristo para poder salvar esse povo pecador. Não, meus irmãos, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não foi uma reação do pecado à nossa salvação. O Cordeiro foi morto, como já dito, desde a fundação do mundo. Algum comentário até aqui, meus irmãos? Vou avançar.
Concluindo, Deus conhece tudo, inclusive o que poderia acontecer, como nós já vimos, a onisciência de Deus. Seus decretos não se baseiam no que prevê, porque como nós já vimos, meus irmãos, a presciência não é essa ideia fragilizada que o arminianismo traz. A presciência nada mais é do que o conhecimento da predestinação, do eterno decreto de Deus, da soberania de Deus. Nada mais do que isso. É a ciência. É a ciência daquilo que já está determinado, os seus decretos eternos. Deus decreta soberanamente tudo que vem a ocorrer, como nós já vimos nas diversas referências bíblicas trazidas. E isso não anula a responsabilidade humana, como nós já vimos nos pontos anteriores do nosso estudo. E Efésios 1:11, como já lido no nosso breve culto antes do estudo, sintetiza toda essa doutrina. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Meus irmãos, Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, pegar versículos isolados, como aquele que eu disse de Romanos 8 e o que o Wesley disse também, que os arminianos costumam usar em 1 Pedro, para defender essa presciência de Deus, anulando a predestinação de Deus, é desprezar o que todo o resto da Bíblia diz, afirmando categoricamente, como a gente já leu em Isaías, como nós estamos vendo aqui em Efésios, que Deus exerce a sua vontade completamente, que tudo tem um propósito dele que fez todas as coisas e que ele predestina todos nós que somos feitos herança por ele, meus irmãos. Então, não é possível aderir a esse entendimento da presciência fajuto quando a gente se depara com a verdade bíblica de que Deus soberanamente faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Perfeito, irmão. Antes de avançar, pode voltar um slide, por gentileza? Esse segundo ponto, né, de que seus decretos não se baseiam no que ele prevê. E aí se explicou que a presciência, ela é a ciência dos decretos. Então, o sentido é inverso. Os decretos não se baseiam na presciência. A presciência se baseia nos decretos. A presciência é uma ciência no tempo. O aspecto dos decretos é que os decretos, eles, como a gente viu na semana passada, e nas duas aulas passadas, eles são eternos. Isso implica que os decretos, eles não estão no tempo. Eles não estão vinculados ao tempo. Eles não aconteceram antes. Lembram que nós refletimos sobre isso? Eles não aconteceram antes e foram executados depois. Eles aconteceram fora do tempo. O próprio tempo foi também determinado, foi decretado. Então, o decreto não está sujeito ao tempo. Por isso, é completamente ilógico também submeter os decretos à presciência, porque a presciência é um conceito temporal. A presciência é um conceito bíblico atribuído a Deus como um ciente antes no tempo. E agora, a presciência, que é a ciência anterior no tempo, vem aqui, que a ciência anterior no tempo é dependente dos decretos atemporais, eternos. Esse é o ponto. Então os decretos não se baseiam no que ele prevê. O que ele prevê se baseia nos decretos eternos. Essa que é a relação inversa. E aí, irmão, avançando mais um slide para o próximo mês que nós estávamos, você demonstrou um problema do arminianismo ao utilizar especialmente esses dois versículos isolados em si, para estabelecer a doutrina deles, da presciência. E aí nós aprendemos no capítulo 1 da Confissão de Fé, especialmente no ponto 9,
que um princípio hermenêutico, um princípio de interpretação, que é a analogia da fé, que não se constrói doutrina com versículo isolado. E essa aula também está no YouTube. Não se constrói doutrina com versículo isolado. Quando um versículo é obscuro, nós usamos outros textos bíblicos para trazer luz para esse texto. E quando nós temos um versículo apenas tratando sobre isso, ou algo mais obscuro, sem que outros textos sustentem, nós não construímos doutrina sobre eles. Então, os arminianos, eles pecam por não ser reformados. Eles pecam porque eles não tratam as escrituras como elas deveriam ser tratadas. Eles não tratam a interpretação das escrituras, não interpretam as escrituras adequadamente. Então, esse princípio reformado, ele é o princípio perfeito, que é o da analogia da fé. Para que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Então, concluindo essa minha manifestação, a presciência ela é um conceito temporal. Por isso os decretos não podem estar sujeitos a ela. Ela é uma ideia de que Deus está ciente antes. Os decretos não aconteceram antes. Eles são externos, né? Isso, essa ideia presciente fajuta que eu disse, ela coloca Deus dentro da linha do tempo. Como Wesley mesmo disse, Deus está fora da linha do tempo. Deus não está submetido ao tempo. Ele é Deus. Ele criou o próprio tempo. Né? E Romanos 9, como a gente já leu também, eu até recomendo quem está assistindo esse vídeo de ler Romanos 9 com bastante calma e atenção, que ele também fala muito sobre esse assunto. Caminhando para o fim, meus irmãos, para as nossas aplicações. Bom, diante dos eternos decretos de Deus, diante do conceito real da presciência de Deus, diante da ciência do exercício soberano, da vontade de Deus, de um Deus ativo, nós devemos viver com confiança absoluta, não com ansiedade, meus irmãos, porque Deus é soberano, é perfeito, e aqui entra todos os atributos dele, nós devemos confiar de forma absoluta nele, porque ele estabeleceu e já predeterminou todas as coisas. Temos que parar, meus irmãos, de tentar controlar o futuro, que ele não nos pertence. Nós devemos submeter os nossos planos à soberania divina. Então, antes de tomarmos qualquer decisão, fazermos qualquer coisa, que nós possamos clamar ao nosso Deus, nos submetermos à vontade dele, inclusive observarmos a vontade dele nas Sagradas Escrituras, para embasar as nossas decisões, meus irmãos. E a soberania divina deve ser aplicada nos nossos planos. Nossos planos devem ser submetidos a essa soberania divina. Nós também devemos, meus irmãos, confiar que a salvação é obra de Deus, do começo até o fim. Porque se não fosse, meus irmãos, com certeza a perderíamos. Perderíamos a todo instante, devido aos nossos pecados repetidos diariamente. Nós também, meus irmãos, precisamos adoçar nossa alma no descanso da providência de Deus, que, como a gente já leu, não depende do que quer ou do que corre. E é Deus que nos dá aquilo que nós precisamos. E aqui eu não estou defendendo uma inércia, um cruzar de braços e um deitar na cama, mas é um descanso no Senhor, indo até para a questão da guarda do domingo, de descansar em Deus, de descansar um dia da semana, de não correr atrás de dinheiro, de preocupações, de tarefas, porque não vai fazer sentido, meus irmãos. A providência vem de Deus. E se Deus faz todas as coisas conforme o conselho da vontade dele, então que possamos viver como alguém que pertence a esse Deus. Bom, eu pertenço ao Deus que exerce toda a sua vontade. Se eu sou escravo desse Deus, se ele é o meu Senhor, eu me submeto a toda a vontade dele.
E, e é isso, meus irmãos, que nós possamos exercer essas aplicações na nossa vida diante da ciência do, do nosso Deus, da vontade soberana dos eternos decretos do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, mantendo ainda essas aplicações, só acrescentando uma doutrinária, que diante dessas verdades nós possamos rejeitar o erro arminiano, conscientemente, rejeitar com amor pela eternidade de Deus e dos seus decretos. Que nós possamos amar os decretos eternos de Deus e rejeitar essas deturpações da soberania de Deus, conscientemente. Como diz em 1 Pedro 3,15, estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós, parafraseando. Então, mais uma aplicação, que nós tenhamos convicção e possamos rejeitar o erro dos arminianos. Amém. Amém, meus irmãos. Irmão Wesley, eu vou aproveitar então a oportunidade. Você pode fazer uma oração para a gente poder estar encerrando, por gentileza? Senhor Deus, soberano, eterno e imutável, refletimos hoje sobre essas suas perfeições, Senhor, e como elas nos dão segurança, e como só elas nos dão segurança, Senhor. Não há segurança fora do Senhor, verdadeiramente. Não há segurança fora da sua eternidade, da sua soberania, do seu domínio, do seu governo, da sua imutabilidade. Não há, Deus. Há caos, há tristeza, há miséria, há preocupação, há ansiedade. Fora do Senhor não há vida plena e feliz, Senhor. Somente os teus filhos que foram colocados em Cristo podem gozar, Deus, da sua felicidade. Graças ao Senhor por isso, porque os seus decretos são eternos. Eles são fora do tempo, eles não se submetem ao Cronos, não se submetem às datas, aos acontecimentos, às ações humanas. Eles não respondem às ações humanas. Eles não se sujeitam às ações humanas como os seus inimigos, os inimigos da fé verdadeira dizem, Senhor. Pelo contrário, eles são eternos, soberanos e imutáveis. Que o Senhor possa, por sua graça, por ter já nos colocado em Cristo, e com grande graça e misericórdia, nos santificar também, Deus. Nos santificar de forma que nós tenhamos plena certeza, confiança, segurança no Senhor, na sua providência, na sua salvação, na sua eleição. Obrigado por tamanho amor derramado em nós, inconcebível para nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos enche, Deus, de vergonha pelos nossos pecados. E eu clamo, Senhor, já pelo perdão deles. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia do Senhor, que o Senhor nos abençoe nele, que o Senhor nos faça te amar, amar o seu dia, amar as suas escrituras, descansar no Senhor adequadamente, guardar, Senhor, com todo amor o seu descanso e que possamos deitar, como o salmista diz, em paz e pegar no sono, sem dúvida, sem ansiedade, sem medo. Somente certeza de que estamos seguros no Senhor, seguros na soberana e eterna eleição. Deus, muito obrigado. Seja feita a sua vontade, não a nossa. Nós oramos por intermédio do Filho, por quem nós somos feitos herança, como o William disse para nós, citou para nós em Efésios 1:11. Somos feitos heranças no Cristo, e é pelo nome dele, por meio dele que eu oro ao Senhor. Amém.